A primeira vez que vi aquele garoto, ele estava no quintal da minha avó. Tinha uns 10 anos, olhos escuros e expressão séria. Eu não o conhecia, e quando perguntei quem era, minha avó apenas respondeu: "Esse é o Diego. Ele vai ficar com a gente por um tempo." Algo no jeito dela dizer isso me arrepiou. Minha avó sempre foi reservada, mas havia algo diferente agora. Ela o tratava com uma ternura que eu nunca tinha visto antes. Como se já o conhecesse há anos. Perguntei de novo de onde ele vinha, mas ela desconversou. Disse apenas: "O Diego apareceu quando a gente mais precisava." Naquela noite, durante o jantar, Diego não disse uma palavra. Só observava, com os olhos atentos, cada movimento nosso. Meus pais estavam desconfortáveis. Meu irmão mais novo tentou puxar conversa, mas ele apenas acenava com a cabeça. Silencioso, misterioso e estranho. Com o passar dos dias, comecei a notar coisas estranhas. O Diego parecia saber tudo sobre nossa casa. Sabia onde estavam as coisas, como se já morasse ali. Ele conhecia até o nome dos vizinhos. Uma vez, encontrei ele olhando fixamente para a foto do meu avô falecido. "Sinto falta dele", sussurrou. Aquilo me assustou. Como alguém que chegou há poucos dias podia sentir falta do meu avô? Confrontei minha avó, mas ela desviou o olhar, dizendo apenas: "Às vezes a vida nos dá presentes que não conseguimos explicar." Comecei a investigar por conta própria. Revirei documentos, perguntei aos vizinhos, até olhei registros da escola da região. Não havia nenhum Diego matriculado, nem registro de adoção recente. Era como se ele não existisse oficialmente. E, mesmo assim, ele estava ali, tão presente quanto qualquer um de nós. Certa madrugada, acordei com um barulho vindo da cozinha. Me levantei e vi Diego sentado à mesa, conversando, sozinho. Quando cheguei mais perto, percebi que ele falava com alguém que eu não conseguia ver. "Ela vai ficar bem, só precisa descansar", dizia ele com doçura. No dia seguinte, minha avó teve um mal súbito. Precisou ser levada ao hospital. Os médicos disseram que foi por pouco. Quando contei isso ao Diego, ele apenas disse: "Ela vai ficar bem." Eu o avisei. Seu olhar era profundo demais para alguém tão jovem. Como ele sabia? Comecei a segui-lo discretamente. Vi Diego visitar lugares que minha avó costumava frequentar na juventude: a praça, a igreja, o velho banco do rio. Ele parecia reconectar a história da nossa família, como se estivesse vivendo memórias que não eram dele, ou eram. Fui até o sótão, onde minha avó guardava caixas com fotos antigas. E ali, entre álbuns empoeirados, encontrei algo que me gelou a espinha: uma foto antiga dela com um menino idêntico ao Diego. Datada de 1972. Mas era impossível. Diego parecia ter a mesma idade da foto. Voltei à minha avó, mostrei a imagem e exigi respostas. Ela chorou. Pela primeira vez, ela chorou de verdade. Então revelou: "Esse é Miguel. Meu irmão mais novo. Ele desapareceu quando tinha 10 anos. Diziam que se afogou, mas o corpo nunca foi encontrado." Fiquei em choque. Mas como Diego podia ser Miguel? Seria uma coincidência bizarra? Um espírito? Uma ilusão da mente de uma senhora idosa e de uma família marcada por traumas? Decidi encarar Diego de frente. Perguntei quem ele era. Ele respondeu: "Eu vim terminar o que deixei inacabado." As palavras dele ecoaram na minha cabeça. Minha avó começou a melhorar no hospital. Diego a visitava todos os dias, levava flores, segurava sua mão. Ela dizia que se sentia mais forte quando ele estava por perto. Como se uma parte dela tivesse voltado. Numa dessas visitas, minha avó sussurrou para mim: "Ele é a peça que faltava." O tempo nos deu uma segunda chance. Eu quis entender. Como o tempo poderia devolver alguém?
Comecei a ver o Diego não mais como um estranho, mas como um elo perdido. Diego começou a mudar todos na casa. Meus pais, que viviam discutindo, passaram a conversar mais. Meu irmão ficou mais calmo. Era como se a presença dele curasse feridas invisíveis. Até o cachorro da casa, que não gostava de ninguém, dormia aos pés dele. Em um final de tarde, Diego me chamou para caminhar. Disse que precisava me mostrar algo. Fomos até o rio onde Miguel havia desaparecido. Ele apontou para uma árvore e disse: "Ali foi a última vez que vi a luz do dia." Eu escorreguei. Mas alguém me segurou. "O tempo aqui é diferente", continuou. "E às vezes ele nos devolve aqueles que ainda nos esperam." Suas palavras me arrepiaram. Eu não sabia mais o que era real. Mas também já não importava. Ele estava ali. E estava curando uma história interrompida. Naquela noite, sonhei com o passado. Sonhei com Miguel, rindo, correndo pela casa da minha avó. E sonhei com Diego, parado na porta, sorrindo para mim. Quando acordei, soube que algo grande estava para acontecer. O ar da casa estava diferente. A avó recebeu alta. Voltou para casa com uma força impressionante. E logo no primeiro dia, sentou-se ao lado de Diego na varanda. Os dois ficaram ali, em silêncio, por horas. Como se não precisassem dizer nada. As almas conversavam sem palavras. Na semana seguinte, minha avó decidiu escrever cartas para todos da família. Nelas, contava histórias que nunca havia contado. Confessava dores, perdões e lembranças. Disse que estava pronta. Pronta para deixar a vida fluir sem pendências. Certa noite, ela me chamou ao quarto e disse: "Obrigada por aceitar o Diego. Ele me trouxe paz. Me trouxe de volta o que perdi. E trouxe para vocês o que sempre esteve faltando." Eu segurei sua mão e chorei. Pela primeira vez, sem medo. Dias depois, Diego anunciou que iria embora. Disse que sua missão ali estava concluída. Que as feridas foram curadas. Minha avó apenas consentiu. "Vai, meu irmão. Agora eu posso viver em paz", disse ela com um sorriso suave no rosto. Na manhã seguinte, Diego já não estava. Ninguém viu quando ele foi. Sumiu como havia chegado, silenciosamente. No lugar onde costumava sentar, havia um bilhete escrito à mão: "O amor que deixamos é o que nos faz permanecer." A casa ficou silenciosa. Mas não vazia. Parecia que Diego ainda estava lá, de algum jeito. A paz que ele trouxe continuava presente. Meus pais passaram a se reunir com mais frequência. Ríamos mais. Abraçávamos mais. Vivíamos mais. Minha avó passou a cultivar flores no quintal. Dizia que cada flor era uma memória que florescia de novo. E em todas as manhãs, ela deixava uma xícara de chá na varanda, para um menino que talvez voltasse um dia. Anos se passaram. Eu cresci, formei família, mudei de cidade. Mas sempre que voltava àquela casa, sentia como se o tempo tivesse parado. O balanço do quintal ainda balançava sozinho. E o cheiro do chá com hortelã ainda pairava no ar. Hoje, olhando para trás, entendo que Diego não foi um milagre comum. Ele foi um reencontro com a história. Uma reconexão com o que fomos e com o que ainda podemos ser. Ele nos lembrou que nem tudo precisa de explicação, só de aceitação. Minha avó partiu tranquila, anos depois. Em seu diário, havia uma última frase: "O estranho que criei foi o pedaço que me completava." E ao lado, uma foto antiga com Miguel, agora emoldurada com flores secas do quintal. Na despedida, todos da família estavam reunidos. E naquele momento, percebi que Diego nos deixou algo eterno. Um legado invisível, mas palpável. O amor que não entende de lógica, só de presença.
Às vezes, me pego olhando pela janela, esperando ver Diego voltando pela estrada de terra. E, mesmo que ele nunca volte, sei que deixou marcas que o tempo jamais apagará. E isso é suficiente. Se você já sentiu falta de alguém que nunca conheceu, talvez essa pessoa tenha sido parte da sua história em outra vida. Ou talvez o tempo só esteja esperando o momento certo para trazer de volta o que ainda pulsa em seu coração. Essa é a história de como minha avó criou um estranho e de como ele curou toda uma família. Uma história que nos lembra que o amor verdadeiro nunca se perde. Ele apenas espera a hora certa de voltar. E se você gostou, se inscreva e compartilhe com outras pessoas.